Tcharam! Hello, good morning, how are you? Oi, pessoal, como vocês estão? Bom dia. Aqui é o professor Aislan e hoje, tcharam, nós vamos fazer a nossa revisão e nós também vamos apresentar para vocês, eu e o meu amiguinho Totoro, a nossa avaliação bimestral remota, tá bom? Então vamos lá? Durante esse bimestre, nós vimos a unidade 2, não é? A gente falou sobre meios de transportes. A gente teve vários assuntos, na verdade. E a gente falou algo muito interessante que foi sobre a rotina diária. E como a gente fala sobre essa rotina, não é? E uma coisa interessante, olha só. Cadê? Deixa eu focar. Chris is a British student. He always gets up at 7:30 and has breakfast at 8 o'clock. Então a gente tem aqui várias formas de falar sobre a rotina de uma pessoa. E tanto aqui, ó, gets up and has, estão vendo? São verbos que estão sendo conjugados no presente, não é? Ele sempre acorda às 7h30 e toma café às 8 horas em ponto. Para isso, para falar sobre esse present, olha só aqui. I usually get up at 5:40. Tum, 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 tum. A gente utiliza esse conteúdo que a gente vai revisar agora. A gente chama esse tempo verbal aqui de present simple, ok? Que é o presente simples, é o presente como a gente fala frases do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa rotina, tá bom? Para isso, primeiro, para fazer perguntas nesse tempo verbal, a gente vai utilizar do or does. Do a gente utiliza para essas pessoas aqui, ó, quando a gente se refere a si mesmo, eu. Quando a gente vai falar de outra pessoa, que é você, por exemplo, quando a gente está falando diretamente com essa pessoa, you. Quando nós estamos falando de nós, we. Ou quando a gente está falando deles, ou eles, ou elas, que é they, ok? E does, a gente vai utilizar com a terceira pessoa do singular, que é he, she e it, que quer dizer ele e ela, ou it, que é ele e ela para objetos, animais, ok? Aquelas situações em que nós não estamos falando de indivíduos. Por exemplo, olha só. What does she do? O que é que ela faz? Olha o does aqui para indicar que essa frase está no presente, estão vendo? Então, sempre que for numa pergunta, ela vai vir antes do pronome ou antes do sujeito, tá bom? Nessa questão aqui do livro que a gente fez lá na página 41, a gente tem vários exemplos utilizando essa construção, ó. What does Jessica do? Lembrando que Jessica é como se a gente estivesse falando she, não é? Porque é ela. Tá na terceira pessoa. Então, what does she do? She is a dentist. Ok? Isso já até fala sobre outro tópico que a gente falou bastante, que foram sobre as professions, yes, occupations, que são as profissões, ó, dentist, photographer, engineer, taxi driver, receptionist, mailman, architect, and sales clerk, ok? What does Louisa do? She's a receptionist. Então, ó, o does, quando a gente está falando com essa palavra o que, what, ou alguma palavra dessas W8 questions, que são palavras que a gente usa para fazer perguntas, a gente sempre vai utilizar o does aqui, ó. What does, tá bom? O does vem antes do sujeito da frase. Voltando lá para o caderno, para a gente ver outro exemplo.
Quando a gente não utiliza o what, aí o does ele fica no começo mesmo. Does she fix cars? Ela conserta carros? Yes, she's a mechanic. Ok? Outra coisa que a gente viu, cadê? Tá aqui. Foi o present simple ou simple present é a mesma coisa quando ele está na primeira pessoa ou quando ele está na terceira pessoa. Lembrando, a primeira pessoa é quando eu falo I, tá bom? A terceira pessoa é quando eu falo he, she or it. Ele, ela ou ele e ela, nesse caso de it. Então, sempre que a gente for falar na primeira pessoa, a gente pode falar usando o verbo normal. I fix cars, não é? I sing, I work, eu trabalho, não é? I build, eu construo. I teach, eu ensino, tá bom? I study, eu estudo. Quando a gente for falar na terceira pessoa, a gente precisa acrescentar um S no final do verbo. Por exemplo, he fixes cars. Aqui a gente acrescentou um ES porque nós temos um X aqui no final. E palavras que terminam em X, a gente acrescenta um ES, tá bom? Outros exemplos. He sings, não é? She builds, ela constrói. She teaches, ela ensina, tá bom? Então, esses foram exemplos de frases que a gente utiliza o verbo tanto na primeira pessoa como na terceira pessoa. Se for he, she ou it, a gente acrescenta o s no final. Se não for, se a gente estiver falando de eu, ou então se a gente estiver falando de you, we ou they, não precisa acrescentar esse s. Olha só. You sing very well. Você canta muito bem. She sings very well. Ela canta muito bem. O verbo não muda o significado, só é acrescentado um S por uma questão gramatical. Tá bom? Outro conteúdo que a gente viu foram sobre datas. Olha aqui, August 8th, 8 de agosto, não é? A gente viu, por exemplo, que em inglês a gente utiliza a forma ordinal dos números, primeiro, segundo, terceiro, para falar sobre qualquer dia do mês, não é? Olha aqui, os meses, cada um dos meses estão lembrados. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, não é? E os dias a gente sempre vai colocar com esse TH no final. Claro que tem as 3 exceções, que é o first, second and third. Eles têm palavras próprias para primeiro, segundo e terceiro. Então, nesse caso aqui, para o número ficar na forma ordinal, a gente vai acrescentar as duas últimas letras da palavra. Second vai ficar com ND. Third, cadê? Aqui, vai ficar com RD. First vai ficar com o ST. Mas todas as outras a gente só vai precisar acrescentar um TH, ok? Por exemplo, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, ok? Então, cada uma dessas palavras a gente só precisa acrescentar o TH no final. Simples, não é? E as datas, lembrando, isso é uma coisa muito importante. Como a gente viu nessa atividade aqui que a gente fez na página 50. Aliás, 50. Aqui na página 50, eu falei numa forma ordinal. As datas em inglês, elas sempre vão vir um contrário da nossa. Então, o mês vem primeiro, o dia vem depois. O mês vem primeiro, o dia vem depois.
tá bom? Então, aqui no caso nós temos March 21st, 21 de março, ok? Passando agora para a nossa avaliação, a nossa atividade avaliativa remota, olha só. Na primeira questão, que é bem simples, vocês vão completar as frases, primeiro aqui, ó, nesses tracinhos pequenos, com do or does, tá bom? Então, cada um desses tracinhos pequenos, vocês vão colocar do or does. Que horas você se levanta? Então, eu vou colocar aqui antes do you. Eu vou colocar do or does. Todas aqui são perguntas, por isso que eu estou utilizando em todas elas este verbo auxiliar, o do ou o does, ok? Depois, vocês vão responder as perguntas com as informações de vocês. Então, what time you get up? Então, vocês vão responder essa pergunta em inglês, falando sobre vocês. Que horas vocês acordam, tá bom? Aí você coloca aqui, I get up at, e bota o horário, tá bom? How, your mother go to work? Como a sua mãe vai para o trabalho, tá bom? Então vocês podem escolher se colocam a resposta pessoal de vocês ou vocês criam uma resposta para cada uma dessas perguntas, tá bom? Não tem problema se quiser criar a resposta. Então, como sua mãe vai para o trabalho? Então você pode responder, por exemplo, she goes to work by bus. Ela vai para o trabalho de ônibus, ok? Só lembrando que se a gente está falando your mother, a gente está falando she, que é ela, tá bom? Então a gente vai colocar aquele Szinho no final do verbo quando a gente for falando. She goes, ao invés de dizer she go, tá bom? E assim vocês vão fazer com cada uma delas. Aqui no primeiro espaço preenche com do or does, e aqui no espaço maior vocês vão responder a essas perguntas, tá bom? Na segunda questão, vocês vão completar as frases com os verbos ou profissões adequadas. Aqui nessa caixa, tanto nós temos verbos, como nós temos profissões, tá bom? Para os verbos, lembre-se de utilizá-los na terceira pessoa do singular, ou seja, para os verbos a gente vai precisar acrescentar o S no final, tá bom? Use as palavras da caixa, que são essas aqui. Nós temos secretary, design, sales clerk, fix, build, taxi driver and teach. Lembrando que teach aqui é o verbo, tá bom? Não é a palavra professor. Não é a profissão, porque professor seria teacher. Dessa forma aqui, ó, teacher. Tá bom? Então, em cada um desses espaços, vocês vão completar, tem uma palavra para cada espaço, tá bom? Nenhuma vai se repetir e nenhuma vai faltar. Vocês precisam encontrar o lugar certo de cada uma delas. Mais uma vez lembrando, quando for um verbo, por exemplo, design, a gente vai utilizar ele colocando para a terceira pessoa do simple present, que é designs, com o S no final. Fix, como a gente já viu até no exemplo, vai se tornar fixes, tá bom? No terceiro, que é muito simples, olha só. Vocês vão escrever em inglês um convite usando as informações do próprio aniversário de vocês, tá bom? Aí é como se vocês estivessem convidando para uma festa de aniversário. Então vocês vão escrever um parágrafo falando desse convite. Nesse parágrafo vocês vão colocar a data do aniversário de vocês em inglês, tá bom? O mês e o dia, lembrando que o dia tem aquele negocinho que a gente viu lá na revisão, que é utilizar o número na forma ordinal. O dia da semana, né, que vai cair, se é Monday, se é Tuesday, se é segunda, terça, tá bom? A hora e o lugar, tá bom? Lembrando que no nosso livro, se vocês forem revisar, recapitular, nós temos modelos, então isso pode ajudar bastante vocês, tá bom? E as atividades que a gente fez também. E a quarta questão, vocês vão escrever as datas por extenso, tá bom?
bastante atenção na forma de escrever as palavras aqui, ó, os números na forma ordinal, tá bom? E aqui eu coloquei até aquele lembrete, ó, que o mês vem primeiro e o dia vem depois. Então, o primeiro número é sempre o mês. Aqui nós temos 2, então é February. E aqui nós temos o dia, 17, então fica 17th, ok? Vocês vão escrever por extenso cada uma dessas datas. Viram que simples? Então, pessoal, bom trabalho. Eu confio muito na capacidade de vocês e sei que vocês vão arrasar. Então, boa avaliação para todos. Bye bye and I miss you. Tchau.